Saudação inicial. Olá, futuros professores da Prefeitura Municipal de São José de Ribamar. Seja muito bem-vindo. Aqui é o professor Kennedy Santos. Este material foi desenvolvido com base em análise criteriosa do edital da Banca IJK, Instituto Social da Cidadania Juscelino Kubitschek, estudo do perfil da banca e organização estratégica do conteúdo com apoio de inteligência artificial aplicada à preparação para concursos na área da educação. Na descrição deste vídeo você encontra a playlist completa com todos os temas do conteúdo específico do edital para professores dos anos iniciais e a apostila em PDF com conteúdo integral, organizada e revisada igual ao que está nessa aula, com teoria e exercícios, por apenas R$ 30. Vamos começar. Aprendizagem significativa. Capítulo 1. Origem e fundamento teórico. A teoria da aprendizagem significativa foi desenvolvida pelo psicólogo norte-americano David Alzubel e apresentada de forma sistematizada em sua obra Psicologia Educacional, publicada em 1968. Alzubel partiu de uma crítica direta ao modelo de ensino baseado na memorização mecânica e propôs uma teoria que explicasse como o ser humano realmente aprende de forma duradoura e transferível. O pressuposto central da teoria é que o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Essa afirmação, que ficou conhecida como o princípio fundamental da teoria alzubeliana, rompe com a lógica tradicional de que o ponto de partida do ensino é o conteúdo a ser transmitido. Para Alzubel, o ponto de partida é o conhecimento prévio do estudante. A Banca IJK, Instituto Social da Cidadania Juscelino Kubitschek, frequentemente apresenta esse princípio com sujeito alterado, atribuindo a afirmação a Vygotsky ou a Piaget. A frase, o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe, é de David Alzubel. Atribuí-la a outro autor é erro direto. Capítulo 2. Aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica. A distinção entre aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica é o núcleo da teoria de Alzubel e o ponto mais explorado em provas. A aprendizagem significativa ocorre quando o novo conhecimento se conecta de forma substantiva e não arbitrária a conceitos já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Substantiva significa que a conexão preserva o significado do conteúdo, não é uma relação superficial. Não arbitrária significa que a conexão não é aleatória, mas se âncora em um conceito relevante já presente na mente do estudante. A aprendizagem mecânica ocorre quando o novo conhecimento é armazenado de forma isolada, sem conexão com o que o aprendiz já sabe. É a memorização pura, que permite a reprodução imediata do conteúdo, mas não gera compreensão duradoura nem capacidade de transferência para situações novas. A banca pode apresentar aprendizagem mecânica como sinônimo de aprendizagem inútil ou incorreta. Isso está impreciso. Alzubel reconhece que a aprendizagem mecânica tem seu lugar, especialmente quando o aprendiz ainda não possui conhecimentos prévios suficientes para ancorar o novo conteúdo. O problema não é a aprendizagem mecânica em si, mas torná-la um modelo exclusivo e permanente de ensino. A relação entre aprendizagem significativa e mecânica não é de oposição absoluta, mas de um contínuo. Uma mesma aprendizagem pode começar de forma mecânica e tornar-se progressivamente significativa à medida que o aprendiz estabelece conexões com outros conhecimentos. Capítulo 3. Conceitos âncora e subsuncores. Para que a aprendizagem significativa ocorra, é necessário que existam na estrutura cognitiva do aprendiz conceitos capazes de receber e ancorar o novo conhecimento. Esses conceitos são chamados por Alzubel de subsuncores, também denominados conceitos âncora. O subsuncor é um conhecimento prévio relevante, suficientemente claro e estável, que serve de ponto de ancoragem para o novo conteúdo. Quando o novo conhecimento se conecta ao subsuncor, ambos se modificam. O subsuncor se torna mais rico, mais elaborado e mais diferenciado, e o novo conhecimento passa a integrar a estrutura cognitiva do aprendiz de forma organizada. Quando o aprendiz não possui subsuncores adequados para ancorar um novo conteúdo, Alzubel propõe o uso dos organizadores prévios, que são materiais introdutórios apresentados pelo professor antes do novo conteúdo, com nível de abstração e generalidade maior do que o conteúdo que será ensinado.
Os organizadores prévios funcionam como uma ponte cognitiva entre o que o aluno já sabe e o que ele ainda vai aprender. A banca pode confundir organizadores prévios com resumos ou introduções convencionais. Organizador prévio não é resumo do conteúdo que será ensinado. É um material de nível conceitual mais elevado, projetado para criar ou ativar estruturas cognitivas capazes de receber o novo conteúdo. Capítulo 4. Condições para a aprendizagem significativa. Ausubel estabelece duas condições indispensáveis para que a aprendizagem significativa ocorra. A primeira condição é que o material de aprendizagem seja potencialmente significativo, ou seja, que possua significado lógico e que seja possível conectá-lo a conceitos relevantes da estrutura cognitiva do aprendiz. Um conteúdo arbitrário, sem estrutura interna de significado, não pode gerar aprendizagem significativa independentemente da disposição do aluno. A segunda condição é que o aprendiz manifeste disposição para aprender de forma significativa, ou seja, que esteja disposto a relacionar o novo conteúdo com o que já sabe, e não apenas a memorizá-lo. Se o aprendiz opta pela memorização mesmo diante de um material potencialmente significativo, o resultado será aprendizagem mecânica. As duas condições são cumulativas e indispensáveis. Material significativo com aprendiz sem disposição gera aprendizagem mecânica. Aprendiz disposto com material sem significado lógico também não gera aprendizagem significativa. A banca explora a supressão de uma das condições para tornar a assertiva incorreta. Capítulo 5. Diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. Ausubel descreve dois princípios que orientam a organização do ensino para favorecer a aprendizagem significativa. O primeiro é a diferenciação progressiva, segundo a qual o ensino deve partir das ideias mais gerais e inclusivas para as mais específicas e detalhadas. O conceito mais amplo é apresentado primeiro e vai sendo progressivamente diferenciado em conceitos mais específicos. Esse princípio orienta o planejamento curricular. O professor deve organizar o conteúdo do geral para o particular, do abstrato para o concreto. O segundo é a reconciliação integrativa, que consiste em ajudar o aprendiz a perceber relações, semelhanças e diferenças entre conceitos que já aprendeu, reorganizando e integrando o conhecimento de forma mais coerente. A reconciliação integrativa promove a consistência interna da estrutura cognitiva do aprendiz, eliminando contradições e estabelecendo conexões entre ideias que antes pareciam isoladas. A banca pode apresentar esses dois princípios de forma invertida, afirmando que a diferenciação progressiva parte do específico para o geral ou que a reconciliação integrativa serve para introduzir conteúdo novo. Ambas as afirmações estão incorretas. Capítulo 6. Aprendizagem significativa e outros autores. A teoria da aprendizagem significativa de Ausubel dialoga com outras perspectivas teóricas, mas possui características próprias que a distinguem. Em relação a Jean Piaget, ambos valorizam o papel do conhecimento prévio e da atividade do sujeito na construção do conhecimento. No entanto, Piaget se concentra nos estágios do desenvolvimento cognitivo e nos mecanismos de assimilação e acomodação, enquanto Ausubel se concentra na estrutura cognitiva já formada e nos processos de ancoragem do novo conhecimento. Em relação a Lev e Vygotsky, ambos reconhecem a importância da mediação no processo de aprendizagem. Vygotsky enfatiza a mediação social e cultural, especialmente por meio da linguagem e da interação com parceiros mais experientes. Ausubel enfatiza a mediação do professor por meio de materiais organizados de forma a favorecer a ancoragem cognitiva. Erro frequente em prova é atribuir o conceito de subsunsor a Vygotsky ou o conceito de zona de desenvolvimento proximal a Ausubel. Cada conceito pertence ao autor que o formulou e essa precisão é exigida pela banca. Capítulo 7. Implicações pedagógicas para o professor dos anos iniciais. A teoria da aprendizagem significativa tem implicações práticas diretas para a atuação do professor nos anos iniciais do ensino fundamental. A primeira implicação é que o professor deve investigar o que os alunos já sabem antes de iniciar qualquer conteúdo novo. Atividades de sondagem,
Rodas de conversa, perguntas exploratórias e mapas de conhecimento prévio são instrumentos que permitem ao professor identificar os subsunsores disponíveis na estrutura cognitiva dos estudantes. A segunda é que o planejamento deve organizar o conteúdo do geral para o particular, respeitando o princípio da diferenciação progressiva. Apresentar detalhes antes de estabelecer o conceito mais amplo dificulta a ancoragem e favorece a aprendizagem mecânica. A terceira é que o professor deve criar conexões explícitas entre o novo conteúdo e o que os alunos já conhecem, especialmente com situações da vida cotidiana dos estudantes. Quanto mais o novo conteúdo se conectar ao mundo real do aprendiz, maior a probabilidade de aprendizagem significativa. A quarta é que a avaliação deve verificar compreensão e transferência, não apenas reprodução. Uma avaliação que exige apenas a repetição do que foi ensinado mede aprendizagem mecânica. Uma avaliação que exige a aplicação do conhecimento em situações novas mede aprendizagem significativa. Capítulo 8. Como banca IJK cobra esse tema. A banca IJK, Instituto Social da Cidadania Juscelino Kubitschek, explora 5 eixos principais neste tema. Atribuição correta do princípio fundamental da teoria ao seu autor, David Alzubel. Distinção precisa entre aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica, especialmente quanto ao caráter de contínuo entre elas. Identificação correta dos conceitos de subsunsori. Organizador prévio e sua distinção de resumos introdutórios convencionais. As duas condições cumulativas para aprendizagem significativa, e os princípios de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa com suas respectivas direções. As armadilhas mais frequentes envolvem atribuir conceitos de Alzubel a Piaget ou Vygotsky, apresentar aprendizagem mecânica como sinônimo de aprendizagem inútil, confundir organizador prévio com introdução ou resumo do conteúdo, e inverter a direção da diferenciação progressiva, apresentando-a como movimento do específico para o geral. Capítulo 9. Questões modelo com gabarito comentado. Segundo David Alzubel, o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é a qualidade do material didático utilizado pelo professor. Errado. Para Alzubel, o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. O conhecimento prévio do estudante é o ponto de partida e a condição fundamental para que a aprendizagem significativa ocorra. 2. A aprendizagem mecânica é completamente inútil e deve ser eliminada da prática pedagógica, pois não contribui em nenhuma circunstância para o desenvolvimento do estudante. Errado. Alzubel reconhece que a aprendizagem mecânica tem seu lugar, especialmente quando o aprendiz ainda não possui subsunsores suficientes para ancorar o novo conteúdo. O problema não é a aprendizagem mecânica em si, mas sua adoção como modelo exclusivo e permanente de ensino. 3. Os subsunsores são conhecimentos prévios relevantes presentes na estrutura cognitiva do aprendiz que servem de ponto de ancoragem para o novo conhecimento. Certo. Essa é a definição precisa de subsunsor na teoria da aprendizagem significativa de Alzubel. Quando o novo conhecimento se conecta ao subsunsor, ambos se modificam e a estrutura cognitiva do aprendiz se torna mais rica e diferenciada. 4. O organizador prévio é um resumo introdutório do conteúdo que será ensinado, apresentado pelo professor no início da aula para facilitar a compreensão dos estudantes. Errado. O organizador prévio não é resumo do conteúdo que será ensinado. É um material de nível conceitual mais elevado e mais geral do que o conteúdo novo, projetado para criar ou ativar estruturas cognitivas capazes de servir como ancoragem para o que será aprendido. 5. Para que a aprendizagem significativa ocorra, basta que o material de aprendizagem seja potencialmente significativo, independentemente da disposição do aprendiz. Errado. Alzubel estabelece duas condições cumulativas e indispensáveis. O material deve ser potencialmente significativo e o aprendiz deve manifestar disposição para aprender de forma significativa. A ausência de qualquer uma das duas condições resulta em aprendizagem mecânica. 6. O princípio da diferenciação progressiva orienta que o ensino parta das ideias mais específicas para as mais gerais, construindo conceito amplo a partir da acumulação de detalhes. Errado.
A diferenciação progressiva orienta que o ensino parta das ideias mais gerais e inclusivas para as mais específicas e detalhadas. O conceito mais amplo é apresentado primeiro e vai sendo progressivamente diferenciado. Inverter essa direção contradiz o princípio formulado por Ausubel. 7. A reconciliação integrativa consiste em ajudar o aprendiz a perceber relações, semelhanças e diferenças entre conceitos já aprendidos, promovendo a consistência interna da estrutura cognitiva. Certo. Esse é o conceito preciso de reconciliação integrativa. Ela não serve para introduzir conteúdo novo, mas para reorganizar e integrar conhecimentos já presentes na estrutura cognitiva, eliminando contradições e estabelecendo conexões entre ideias que antes pareciam isoladas. 8. A teoria da aprendizagem significativa de Ausubel e a teoria histórico-cultural de Vygotsky são equivalentes, pois ambas reconhecem o papel da mediação no processo de aprendizagem. Errado. Embora ambas reconheçam a importância da mediação, as teorias são distintas. Vygotsky enfatiza a mediação social e cultural por meio da linguagem e da interação com parceiros mais experientes. Ausubel enfatiza a mediação do professor por meio de materiais organizados para favorecer a ancoragem cognitiva na estrutura cognitiva já existente. Reconhecer um ponto de convergência não torna as teorias equivalentes. Considerações finais. Este tema integra uma sequência estratégica. A playlist completa está na descrição, organizada de forma progressiva e alinhada ao perfil da banca. Seguir a ordem faz diferença real no seu desempenho. A apostila em PDF também está disponível na descrição, pelo valor simbólico de R$ 30. Material completo, revisado e pronto para o estudo. Deus abençoe.